Um homem rico e arrogante achou que humilhar um jovem pobre seria apenas mais uma diversão para seu dia entediante. Então, decidiu dar-lhe um cavalo velho, manco e sem valor, esperando que todos rissem do rapaz quando ele falhasse. Mas o que ninguém imaginava era o que aquele jovem faria com aquele animal desprezado. O que aconteceu em seguida não apenas deixou o milionário sem palavras, como também o colocou de joelhos diante do próprio rapaz que havia tentado destruir. Quer descobrir como essa história tomou um rumo que ninguém esperava? Então, deixe um like e inscreva-se no canal para não perder o emocionante desfecho desta história e de muitas outras histórias reais que tocarão o seu coração. Você, Julián! Gritou Esteban Arriaga, da tribuna central do leilão. Venha aqui. Julián hesitou. Suas mãos estavam sujas do trabalho no estábulo o dia inteiro, e seu corpo exausto. Mas o tom do homem não lhe deixava escolha. Caminhou pela multidão, sentindo os olhares em suas costas. Ninguém lhe disse nada. Ninguém o encorajou. Apenas observavam, esperando o próximo espetáculo. Esteban o examinou de cima a baixo, como quem avalia uma ferramenta gasta. Ajustou o fino chapéu, sorriu sem simpatia e ergueu a voz para que todos ouvissem. Sabemos que você sonha em ter um cavalo só seu, não é? As risadas começaram do lado da tribuna. Pois bem, hoje é o seu dia de sorte. Julián franziu a testa e não respondeu. Apenas escutava enquanto Esteban fazia um sinal para um de seus capatazes. Do fundo do curral surgiu o cavalo velho, manco da pata dianteira, com as costelas salientes e o olhar perdido. O animal avançava como se cada passo fosse mais uma derrota. Conheça o seu novo amigo, disse Esteban. Ninguém o quis no leilão, ninguém pagaria um peso por ele. Mas já que você sempre sonhou em ser jockey, achei que isso poderia lhe ajudar. Ao menos para aprender algo sobre o fracasso. O silêncio que se seguiu não durou mais que um suspiro. Logo, as risadas explodiram. Vieram de todos os lados, do público, de outros tratadores, até mesmo do leiloeiro. Julián engoliu seco, sem tirar os olhos do cavalo, e não disse uma palavra. Esteban ergueu a taça de vinho que tinha ao lado do assento. Vamos lá, aceite o presente, não seja ingrato. Um dos assistentes colocou as rédeas nas mãos calejadas de Julián. Por um instante, ninguém respirou. Apenas o cavalo, arfando e tremendo, apoiando-se mais em uma perna que na outra. As risadas voltaram. Julián não sabia se o calor que sentia vinha da vergonha ou da raiva, mas fez a única coisa que podia. Fechou a mão sobre as rédeas e baixou o olhar. Olhem para ele, acrescentou Esteban. Já tem o que sempre sonhou. O murmúrio virou um coro de zombarias enquanto Julián se virava lentamente, conduzindo o cavalo para fora do centro do picadeiro. Avançava devagar, não porque quisesse, mas porque o animal mal conseguia se manter em pé. Atrás dele, as piadas continuavam. Você fez um bom negócio. Não o deixe morrer de fome. Ensine-o a varrer. Talvez seja isso o que ele pode fazer. Mas Julián não olhou para trás, nem mesmo quando a voz de Esteban ecoou uma última vez. Lembre-se, Julián, nem todos nascemos para vencer. Alguns nasceram apenas para fazer os outros rirem. Naquele momento, Julián cerrou os dentes, apertou as rédeas com mais força e seguiu andando, arrastando aquele esqueleto em carne viva que mal levantava a cabeça. Só quando as vozes se perderam e o burburinho da cidade desapareceu, o jovem parou. Virou-se lentamente para ver o animal que lhe haviam dado. O cavalo não o olhava. Seu olhar estava perdido, como se tivesse desistido de esperar algo de alguém. Julián respirou fundo, fechou os olhos por um instante, sentiu a queimação no orgulho, mas não deixou que as lágrimas caíssem. Levantou a mão trêmula e, sem saber por quê, acariciou o pescoço áspero e sujo do animal. Não sei por que aceitei você, murmurou. Nem sei o que vou fazer contigo. O cavalo não respondeu, apenas respirava devagar, cansado. Julián olhou para a estrada de terra à sua frente e então soube de uma coisa. Não voltaria mais àquele estábulo, nem aquelas caras, nem aquela zombaria. Mesmo que tivesse de arrastar aquele cavalo moribundo pelo caminho inteiro, encontraria um lugar onde ninguém os humilhasse. Nem a ele, nem ao cavalo, nem a mais ninguém. Julián puxou a corda sem olhar para trás. Cada passo do cavalo soava fraco sobre a poeira. O animal tropeçava, como se cada movimento fosse doloroso. O povo continuava rindo, mas Julián já não os ouvia. Os dentes cerrados, o olhar fixo no chão,
Atravessaram a praça central, onde algumas crianças zombaram apontando para o cavalo manco. Julian não reagiu. Chegaram à colina, onde restavam apenas alguns galpões velhos usados pelos jornaleiros. Ali, em um canto esquecido, Julian soltou a corda. O cavalo caiu sem resistência. Era um farrapo. A pele colada aos ossos, as costelas salientes como lâminas sob o pelo imundo. A juba era um emaranhado que parecia um saco de fios cinzentos, e o olho esquerdo era branco, opaco como vidro embaçado. Julian o observou em silêncio. Não havia raiva nem tristeza. Apenas uma pergunta em sua mente. Por que lhe tinham dado aquilo? Não era um presente. Era um castigo disfarçado. Aproximou-se do animal e se agachou diante dele. O cavalo não se moveu, nem virou o pescoço. Seus olhos não mostravam medo nem raiva. Mostravam algo pior: resignação. Você já não espera nada, não é? O cavalo respirou fundo, um som áspero. Julian estendeu a mão e tocou-lhe o focinho. O pelo era áspero, seco. Pois eu também não. O silêncio pesava naquele canto da cidade. Julian se levantou e olhou ao redor. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha seguido aquela cena. Vou te chamar de Sombra. O cavalo piscou muito devagar, mas não reagiu. Naquela noite, Julian tirou um pedaço de pão duro que havia guardado do almoço no estábulo, molhou-o um pouco na água do barril do galpão e deixou-o perto do focinho do cavalo. Também arrastou um balde de água suja. Não tinha mais nada. Sentou-se junto à porta quebrada e observou enquanto Sombra, depois de alguns minutos, cheirava o pão com desconfiança. Demorou muito a comer. Cada mordida era lenta, como se não soubesse o que fazer com o alimento. Julian não disse nada. Apenas escutava os mastigados do animal. As horas passaram. Lá fora, o vento batia nas tábuas soltas do galpão. Dentro, o silêncio só era rompido pelos fracos suspiros do cavalo. Não vou deixar você morrer, disse Julian de repente, em voz baixa, quase um sussurro. Sombra ergueu um pouco o pescoço, o suficiente para que Julian percebesse o movimento. Não sei como, mas não vou deixar você morrer. Não era uma promessa de grandeza. Não prometia corridas ou vitórias, apenas vida. Em algum momento da noite, Julian adormeceu junto à porta. O corpo curvado, os braços em volta dos joelhos. Lá fora, a lua mal filtrava através das tábuas soltas. Dentro, o cavalo permanecia deitado, respirando. Antes do amanhecer, Julian despertou de repente. Suas costas doíam. Esfregou os olhos e procurou Sombra. O cavalo ainda estava ali, não havia se movido. Aproximou-se e passou cuidadosamente a mão pelo pescoço ossudo do animal. Sombra não recuou. Vamos levantar você. Não era uma ordem, era um propósito. Ele arrastou alguns fardos velhos e os colocou ao redor do cavalo. Sabia que, se o animal permanecesse deitado por mais tempo, seus órgãos poderiam colapsar. Mas também sabia que forçá-lo poderia matá-lo. Por isso tentou com paciência. Vamos, Sombra, só um pouco. Passaram horas assim, levantando, ajustando, cedendo quando o cavalo tremia demais. Julian não parava, as mãos cheias de poeira e suor, mas não desistia. Quando finalmente conseguiu que Sombra ficasse em pé, ainda que trêmulo e apoiado nos fardos, Julian não comemorou. Não havia o que comemorar. Apenas ficou imóvel, respirando fundo, olhando para o animal. Sombra arfava, mas estava em pé. Naquela noite, Julian não dormiu. Sentou-se ao lado do cavalo com uma mão apoiada no seu pescoço, sentindo cada respiração. Sabia que talvez aquela fosse a última noite do animal, mas também sabia que, se sobrevivessem, algo poderia mudar. E Julian não se permitiria perder isso, nem a sua sombra, nem a si mesmo, porque silenciosamente algo havia se quebrado dentro dele, e algo novo começava a nascer. Amanheceu sem aviso. Os primeiros raios de luz filtraram-se pelas tábuas quebradas do galpão, lançando linhas douradas sobre a poeira suspensa no ar. Julian não se mexera por horas. Manteve a mão no pescoço de Sombra, contando cada respiração como alguém que conta as batidas do coração de algo frágil. Quando o cavalo abriu o olho bom, Julian soltou o ar sem perceber. Ainda estamos aqui, sussurrou. Levantou-se devagar, as pernas dormentes. Olhou ao redor. Não havia muito a oferecer. Um balde vazio, um pouco de água estagnada e um trapo sujo. Pegou o trapo, enxaguou-o como pôde e se aproximou novamente. Prometi que não deixaria você morrer, disse, colocando o pano úmido no pescoço do animal.
Sombra estremeceu ao toque, mas não fugiu. O calor do corpo do cavalo era estranho, irregular, como se partes dele ainda lutassem para funcionar. Julian esfregou devagar, retirando camadas de sujeira endurecida. A cada movimento, lembrava-se do pai, aquele homem de mãos ásperas e voz cansada. Desde criança o tinha visto entre os cavalos do patrão. Fortes, limpos, valiosos. Mas o pai não cuidava apenas dos vencedores. Sempre dizia que os que mais precisavam eram os quebrados. Um cavalo derrotado é como um filho seu, dissera-lhe certa noite enquanto tratavam de um potro ferido. Se você o deixa morrer, uma parte de você morre também. Julian havia esquecido aquela frase. Até agora, passava o pano sobre o dorso de Sombra, a pele caída, as costelas marcadas. Doía vê-lo assim, mas não desviava os olhos. Seu pai também nunca desviava. Você não é lixo, murmurou. O cavalo soltou um relincho baixo, quase inaudível. Julian ficou imóvel. Não era resposta, era eco. Passou as patas dianteiras, estavam cobertas de feridas secas. Algumas sangravam. Ele não sabia como tratá-las. Não tinha remédios nem ataduras, apenas o trapo e a água suja. Era com isso que começava. Enquanto limpava as feridas, a mente de Julian vagava. O pai morrera cedo demais. Um acidente bobo com um cavalo desgovernado. Desde então, Julian vivia entre estábulos, mas como sombra. Ninguém o levava em conta. Era apenas o garoto, o tratador, invisível. E agora ali estava, ajoelhado diante de um animal que mal respirava, um animal que lhe haviam dado como zombaria. A raiva, a humilhação. Tudo isso ainda estava dentro dele, mas não era o que o movia. Não. Agora havia algo mais profundo. Talvez a memória do pai. Talvez o simples fato de que, se deixasse aquele cavalo morrer, tudo o que diziam dele se confirmaria. Ele era inútil. O meio-dia chegou sem aviso. Julian mal percebeu. O calor dentro do galpão era insuportável, mas ele continuava limpando cada ferida, cada canto do corpo de Sombra. Em certo momento, o cavalo fechou o olho e baixou a cabeça. Cansado, mas tranquilo, Julian voltou a sentar. O corpo doía. As mãos estavam vermelhas e cobertas de sujeira, mas sentia algo diferente no peito. Não satisfação, nem esperança. Algo menor. Convicção. Sabia que o cavalo provavelmente morreria de qualquer maneira, que apesar de tudo aquela noite poderia ser a última. Mas não desistiria, não se permitiria ser invisível outra vez. E se Sombra morresse, morreria limpo. O garoto saiu por um instante, revirou os destroços atrás do galpão, encontrou um saco velho, sacudiu-o e voltou com ele. Com esforço, arrumou-o como cama improvisada ao lado do cavalo. Era pouco, mas melhor que o chão duro. Antes do anoitecer, ofereceu-lhe mais pão úmido. O cavalo comeu muito devagar. Julian o fitou até que engolisse o último pedaço. Então recostou a cabeça contra a parede e fechou os olhos. Não vou deixar você, disse baixinho, pela última vez naquela noite. Na escuridão, o cavalo respirava, e pela primeira vez em muito tempo, Julian sentiu que ele também respirava. A aurora já não surpreendia Julian. Estava acostumado a acordar antes que a primeira luz entrasse no galpão. Não por hábito, mas por necessidade. Todas as manhãs, a primeira coisa que fazia era ir até Sombra e verificar se ainda estava vivo. Tocava-lhe o pescoço, buscando calor, esperando o som fraco e áspero da respiração. E sempre que o ouvia, sentia algo parecido com alívio. Sombra ainda estava ali. O cavalo já não o olhava com o mesmo medo. Os olhos continuavam opacos, mas não virava mais a cabeça quando Julian o tocava. Isso bastava. Era um sinal. Assim, Julian estabeleceu sua rotina. Primeiro, limpar as feridas. As ataduras improvisadas, pedaços de camisa e tiras de saco, precisavam ser trocadas todos os dias. Não havia remédios, óleos, desinfetantes, apenas trapos molhados e paciência. Julian lavava as chagas com movimentos desajeitados, mas constantes. A água suja do canal servia para enxaguar a lama grudada no pelo. Depois vinha a refeição. Julian vasculhava a cidade atrás de restos. Remexia no lixo das estalagens. Pedia pão duro aos padeiros, recolhia verduras murchas do mercado. Nem todos respondiam bem. Alguns fechavam a porta em sua cara. Outros o insultavam. Mas sempre encontrava algo. Qualquer coisa que Sombra pudesse mastigar, ele pegava. Quando voltava ao galpão, o cavalo já estava em pé, esperando por ele. Ficava imóvel,
olhando para a entrada como se reconhecesse seus passos. Julian percebia isso. Não dizia em voz alta, mas sentia. Depois da refeição, vinha a escovação. No começo, Julian não tinha escova. Usava as próprias mãos para arrancar a sujeira e os pelos mortos. Mais tarde encontrou uma velha, quebrada, no porão de um estábulo esquecido debaixo de uns fardos. Ninguém a reclamou. Tomou-a como sua. Cada passada da escova era lenta, sem pressa. Ele havia entendido que o cavalo respondia melhor quando sentia calma. Nesses momentos, Julian falava: "Hoje encontrei 2 maçãs ruins. Guardei a parte boa para você. Você é teimoso, sabia? Igual a mim. Não entendo por que não desiste, mas fico feliz." E mesmo sabendo que Sombra não entendia, Julian continuava falando, porque precisava ouvir a si mesmo, dia após dia. Pouco a pouco, o animal começou a recuperar forças. O pelo ainda estava sem brilho, mas as costelas já não eram tão salientes. As feridas cicatrizavam, ainda que devagar. E o mais importante, Sombra erguia a cabeça. Dava alguns passos dentro do galpão até se deixar acariciar atrás das orelhas. Julian notava esses detalhes como quem encontra ouro na lama. Não eram grandes mudanças, mas eram reais. O tempo já não pesava sobre ele. Antes os dias arrastavam-se, agora faziam sentido. Sua vida, invisível para os outros, ganhava forma nessas tarefas simples. Seu mundo era aquele cavalo, e não precisava de mais nada. Numa dessas manhãs, enquanto recolhia lenha atrás do mercado, ouviu 2 homens conversando. "Você soube daquele cavalo?" perguntou um. "Aquele estrago velho que Stephen deu ao tratador? O que tem ele? Dizem que não morreu. O garoto o escondeu. Está cuidando dele ou algo assim?" Julian fechou os punhos. Não sabia se era por vergonha ou medo. Não queria que ninguém soubesse. Não queria olhares de pena. Naquela noite, ao voltar, encontrou Sombra acordado, esperando por ele. Sentou-se ao lado e falou com ele, ainda que a voz tremesse. "Você ouviu isso? Quer rir de novo?" O cavalo piscou devagar. "Mas não importa", continuou Julian. "Você e eu sabemos o valor de continuar respirando. O resto não importa." Naquela noite, ao escutar a respiração lenta de Sombra, Julian entendeu algo que não queria aceitar. Já não era ele quem estava salvando o cavalo, era Sombra quem o salvava. As pessoas já tinham esquecido a zombaria do rico, o cavalo quebrado, o garoto de mãos vazias. Tudo não passara de mais um boato. San Isidro não parava por histórias pequenas. Os homens permaneciam nos bares, as mulheres nos mercados, os patrões em suas fazendas. E Julian permanecia nas sombras. Era onde queria estar. Todas as madrugadas, antes que os primeiros raios tocassem os telhados, Julian tirava a sombra do galpão. Não usava corda. O cavalo o seguia. Primeiro com passos hesitantes, depois com certa firmeza, como se algo dentro dele começasse a lembrar. Não faziam longas caminhadas, apenas passeavam pelo caminho empoeirado atrás do moinho abandonado. 100 metros para lá, 100 metros de volta. Sombra parava de vez em quando, exausto, mas Julian não o apressava. "No seu ritmo, velho", sussurrava. "Ninguém está nos olhando." Essas curtas caminhadas eram o coração de sua rotina. O cavalo precisava de movimento. Julian sabia disso porque havia aprendido observando o pai. Lembrava-se de suas palavras simples e firmes. "Cavalo parado é cavalo morto." Depois da caminhada, Julian o escovava. Não era uma tarefa nem uma obrigação. Era um ato de confiança. Ele escovava devagar, passando pelo pescoço, pelos lados, até mesmo pelas pernas. Fazia isso em silêncio. Descobrira que Sombra confiava mais quando as palavras não o invadiam. Assim, a comunicação acontecia através dos olhares. Sombra começou a olhá-lo sem medo. Não era um olhar de obediência, era outra coisa, algo mais limpo, mais sereno. Julian sentia isso. Naqueles olhos ainda opacos havia um princípio de reconhecimento. Às vezes ela se sentava ao lado dele, apenas ouvindo sua respiração. Passavam longos períodos sem se mover. O mundo lá fora continuava girando. Dentro do estábulo tudo permanecia imóvel. Mas naquele silêncio, Julian encontrava algo parecido com a calma. Falar já não era necessário. As poucas vezes em que dizia algo era porque não conseguia evitar. "Eu não sabia o que fazer com você antes, sabia? Pensava que estava quebrado." Pausa. "Depois percebi que eu também estava." Sombra permaneceu imóvel, mas com as orelhas voltadas para ele. Ouviu aquilo. Foi o suficiente. O garoto havia aprendido que curar é reparar. Curar era acompanhar.
A cada dia essa ideia ficava mais clara. Ele não estava treinando Sombra. Não queria transformá-lo em um cavalo forte ou veloz. Só queria que existisse, que respirasse, que andasse sem medo, e pouco a pouco conseguiu. O cavalo já não recuava quando alguém passava perto do estábulo. Não estremecia ao ouvir vozes. Ainda tremia, sim, mas menos do que antes. Seus passos eram trôpegos, mas já não desabava depois de caminhar. Julian entendia que ninguém mais percebia ou sequer se importava. Sabia que, aos olhos dos outros, continuava sendo um garoto sem futuro, cuidando de um animal sem valor, mas naquelas caminhadas ao amanhecer, quando a brisa ainda cheirava a terra molhada e o céu mal começava a clarear, Julian sentia que tudo fazia sentido. Apenas ele e sua sombra, sem olhares. Numa tarde, enquanto buscava lenha, ouviu risadas na praça. Olhem o garoto com o cavalo, disse um. Ainda o tem? Perguntou outro. Deixe que faça sopa com ele, será mais útil. As risadas se misturaram ao som dos sinos. Julian cerrou os dentes. Não respondeu. Não se defendeu. Apenas voltou ao estábulo e passou horas escovando a sombra até que suas mãos doessem. Nessa noite, ao terminar, sentou-se ao lado do cavalo. O silêncio foi longo. Depois, quase num sussurro, disse: Eles pensam que você não vale nada, mas não sabem o que é. Não buscava consolo. Era uma promessa. A cidade dormia lá fora. Dentro, Julian e Sombra continuavam respirando juntos na escuridão, sem pressa, sem testemunhas. Ninguém via, mas eles avançavam. O sol mal havia nascido quando Julian tomou uma decisão. Naquela manhã, não iriam pelo caminho do moinho. Nada de repetições, nada de trajetos conhecidos. Sombra precisava de um novo passo. Assim, sem corda nem pressão, conduziu-o até o antigo leito seco do riacho, além dos campos abandonados. O cavalo seguiu-o como sempre, sem pressa, sem perguntas. A caminhada foi longa. Julian sentia o cansaço nas pernas, mas não se permitia duvidar. Sombra caminhava atrás dele, cabeça baixa, confiando. Isso bastava. Quando chegaram ao riacho seco, Julian parou. Diante deles, uma fenda empoeirada cortava a paisagem. Não era profunda nem larga, apenas alguns metros, mas para um cavalo derrotado, aquele corte no solo parecia um abismo. Julian sabia disso antes mesmo de se virar. Sombra parou de repente. Bufou, as pernas tremiam, os olhos se arregalaram, revelando um medo antigo. Não podia, não queria atravessar. Julian viu-o recuar um passo, depois outro. O terror o dominara, mas Julian não forçou. Ficou ali, à beira do riacho seco, esperando em silêncio. Minutos, horas, o sol subia no céu. O calor se intensificava, o pó cobria as botas do garoto. Julian não se moveu, não disse uma palavra, não deu uma ordem. Apenas presença. Quando estiver pronto, murmurou quase inaudível. Sombra não se aproximou, nem fugiu. Ficou imóvel, preso entre o medo e a memória. Julian sabia que era um medo ilógico. Aquele cavalo já havia cruzado rios inteiros antes de se deteriorar. Mas agora uma simples fenda o detinha. E isso era tudo que importava. O jovem lembrou-se do pai, ajoelhado ao lado de um potro assustado. Às vezes não é o obstáculo, é o que se carrega por dentro. Horas depois, o milagre não foi um salto súbito ou um impulso. Foi algo muito mais simples. Sombra deu um passo, apenas um, à frente. Depois outro. Parou à beira, tremendo. O ar vibrava com sua respiração ofegante. Julian sentiu algo dentro dele se tensionar, quase explodir. Não disse nada. Não se moveu. Esperou. Sombra abaixou a cabeça, olhou a fenda. Então ergueu a pata dianteira e a colocou do outro lado. Seu corpo seguiu sem ruído, sem glória. O cavalo atravessou. Quando estavam ambos do outro lado, Julian fechou os olhos. Não era triunfo, não era vitória, era compreensão. Sombra não havia superado o medo, havia aprendido a caminhar com ele. Aquela travessia insignificante, para qualquer outro cavalo, era tudo para ele. Julian ajoelhou-se na poeira, exausto. Deixou o animal cheirá-lo. Não precisava de carícias nem de palavras, apenas daquela proximidade calma, quebrada apenas pela respiração de ambos. Nesse dia, Julian compreendeu algo mais. A velocidade não importava. O progresso não era medir distâncias, mas contar passos, e Sombra havia dado um. Quando voltaram ao estábulo à noite, Julian lhe ofereceu o último pedaço de pão duro que tinha. O cavalo aceitou sem medo. Hoje você atravessou um rio seco, Sombra, sussurrou. Amanhã atravessará um de verdade.
Mas nem ele sabia quando seria esse amanhã. Não importava, o caminho seria lento, mas valeria a pena. A madrugada chegou com um céu cinzento e pesado. Julian acordou ao som das primeiras gotas batendo no telhado enferrujado do estábulo. Não era uma chuva forte, era constante, persistente. Uma chuva que molhava sem piedade, mas não detinha o jovem. Ele saiu para o pátio enlameado, onde Sombra o esperava. O cavalo não recuou ao vê-lo. Já havia aprendido que aquela figura encharcada não significava dor nem gritos, apenas presença. Naquela manhã, uma nova etapa começou. Julian não tinha experiência real. Nunca havia treinado um cavalo. Tudo o que possuía eram as vagas lembranças do pai e uma fé cega em algo que não sabia explicar. Então improvisou. Dispôs galhos no chão em pequenas fileiras, encontrou pedras de tamanho médio e as espalhou pelo terreno lamacento. Eram obstáculos mínimos, nada que um cavalo saudável não pudesse superar sem pensar. Mas para a Sombra, cada galho era uma montanha. Vamos, disse Julian em voz baixa. Apenas caminhe. O cavalo hesitou. Deu um passo atrás. Julian não insistiu. Esperou. A chuva continuava caindo, encharcando os dois. A lama grudava nas pernas do animal. Julian sabia que poderia ficar ali o dia inteiro. Não tinha para onde ir nem nada mais a fazer. Finalmente Sombra avançou. Passou pelo primeiro galho com um movimento desajeitado. Depois outro. Julian mal respirava. Não havia gritos, nem aplausos. Apenas o som da água caindo e das patas do cavalo pisando na lama. A cada metro, Julian improvisava uma curva lenta. Não era uma curva de verdade, apenas um desvio suave. O cavalo respondia devagar, mas sem parar. Aceitava a mudança. Aceitava o esforço, e isso era suficiente. Horas depois, Julian caiu de joelhos, não por dor, não por derrota, mas por puro cansaço. A chuva continuava caindo e já não sentia as mãos. Mas quando levantou o olhar, Sombra estava ali diante dele, observando-o, esperando por ele. Não precisavam de palavras. Os dias seguintes foram iguais, com chuva ou sem chuva. O jovem marcava pequenas rotas com galhos e pedras, caminhadas lentas, curvas, longos descansos, sempre sem pressa, sempre sem força. Julian entendia que o segredo não era avançar, mas não parar. A cada dia Sombra demorava menos para aceitar o começo. A cada dia recuava menos. Às vezes, quando Julian colocava um novo galho, o cavalo ficava parado por minutos, mas acabava dando um passo. Sempre o mesmo padrão. Medo primeiro, passo depois. Numa tarde, sem que Julian esperasse se adiantasse, Sombra atravessou todo o circuito improvisado sem parar. As gotas de chuva escorriam por seu pescoço fino, mas suas pernas avançavam sem tremer. Julian não disse nada, apenas o seguiu em silêncio, com um nó na garganta que não conseguia explicar. Nessa noite, de volta ao estábulo, o jovem partilhou sua última tortilha seca com o cavalo. Shadow seguiu devagar, sem se assustar com a proximidade. Julian acariciou seu pescoço molhado. Você já não é mais o mesmo, velho, sussurrou. Mas no fundo sabia que ele também não era mais o mesmo. O treinamento não era ser apenas para o cavalo. Julian também estava se reconstruindo. Dia após dia, debaixo da chuva, em silêncio. Ninguém no vilarejo olhava, ninguém sabia, e de certa forma, isso tornava tudo ainda mais verdadeiro. A lama, a chuva, o cansaço, tudo fazia parte do processo, não era um plano, nem uma meta, mas algo mais simples e real. A decisão de continuar por mais um dia. Naquela noite, Julian foi para a cama com o corpo exausto, mas com a alma um pouco mais firme. Shadow dormia por perto, respirando profundamente. A chuva continuava batendo no telhado. Não importava, no dia seguinte treinariam novamente. Não demorou muito até que o silêncio de Julian e Shadow fosse quebrado. As risadas que ele havia aprendido a ignorar voltaram como um eco cruel. Tudo começou quando algumas crianças do vilarejo, curiosas com o movimento constante em direção ao riacho, seguiram o jovem certa manhã. Espiaram-no por entre os arbustos, observando enquanto ele guiava a égua magra, coberta de lama, por um caminho marcado por pedras. Viram-no falar com ela como se o entendesse, esperar com paciência, caminhar atrás dela sem chicotes nem gritos. Naquela mesma tarde, a notícia se espalhou como fogo. Julian está brincando de domar aquele lixo. Repetiam na praça, entre risadas. Os mais cruéis inventaram detalhes. Diziam que ele falava com o cavalo como um louco, que chorava se o animal obedecesse, que dormia ao lado dele como um mendigo.
No clube hípico, onde Esteban Arriaga costumava beber seu conhaque, a história foi recebida com zombaria geral. Viram? Eu disse que aquele garoto era idiota, comentou um dos sócios. Esteban sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era o sorriso arrogante de quem se sente dono do destino dos outros. Ele nem sabe quando desistir, disse, erguendo o copo. Mas deixem-no continuar. Quanto mais alto ele pensa que sobe, mais dura será a queda. O salão se encheu de gargalhadas. Enquanto isso, Julian escutava os rumores sem levantar os olhos do chão. Não discutia, não respondia. Sabia que ririam outra vez. A cidade adorava histórias fáceis, um tolo pobre e seu cavalo quebrado. Naquela noite, como todas as outras, voltou ao galpão. Do lado de fora chovia novamente. Shadow estava acordado, esperando por ele. Não se moveu, mas Julian sentiu a confiança em seus olhos escuros. Já não havia mais resignação naquele olhar, nem medo. Julian largou a mochila em um canto e sentou-se ao seu lado. Dizem que somos loucos, velho. Talvez tenham razão, sussurrou. Shadow virou levemente a cabeça, como se ouvisse. Julian esboçou um sorriso cansado. No dia seguinte voltou ao mesmo circuito de pedras e galhos. As risadas não importavam, as zombarias não importavam. A rotina era seu refúgio, sua única certeza. Alguns do vilarejo o observavam de longe, sem se aproximar. Bastava vê-lo andar em círculos atrás do cavalo. Com isso, sentiam-se superiores. Mas Julian já não treinava para provar nada. Não fazia por orgulho nem por vingança. Fazia porque precisava. Precisava acreditar que algo quebrado podia se curar, que algo abandonado podia se levantar. Não era uma sombra, era ele mesmo. Cada caminhada era uma conversa consigo mesmo. Cada obstáculo superado era um pequeno triunfo silencioso. Cada passo do cavalo era um lembrete de que, às vezes, a vida só pedia uma coisa: seguir em frente. Mesmo que fosse devagar, dia após dia repetiam a rotina sob o sol, sob a chuva, com lama até os joelhos ou pó seco na garganta, não importava. O rumor no vilarejo continuava crescendo. Alguns cansaram de zombar, outros continuaram alimentando as risadas, mas Julian não olhava para trás, não escutava. Certa manhã, enquanto ajustava uma corda improvisada no pescoço de Shadow, sentiu um silêncio diferente ao redor. Levantou os olhos. Um grupo de crianças o observava de longe. Não riam, apenas olhavam. Julian abaixou o olhar e continuou trabalhando. No clube hípico, a história se repetia com novos enfeites. Esteban escutava em silêncio, o copo intocado sobre a mesa. No fundo, algo o incomodava, embora não admitisse. Você deveria fazer algo, Esteban. Esse garoto está manchando seu nome, disse um dos parceiros, rindo. O rico bebeu lentamente. Seu sorriso já não era tão confiante. Deixem-no brincar. Logo ele entenderá o seu lugar, respondeu, mas suas palavras já não tinham o mesmo peso. No galpão, Julian nada sabia daquilo. Não se interessava. Seu mundo se resumia a passos lentos na lama, respirações profundas e olhos escuros que já não tinham medo. A zombaria voltara, mas ele havia aprendido a caminhar através dela. A noite caiu pesada sobre San Isidro, o ar cheirava a terra molhada e madeira antiga. Julian, com as roupas grudadas no corpo, depois de mais um dia de caminhada e exercício, arrastou os pés até o velho armazém, onde às vezes buscava refúgio para encontrar um pedaço de pão duro. Estava com fome, mas tinha ainda mais sede de propósito. Foi ali que viu um cartaz pregado de forma tosca na porta rachada. Corrida de resistência, não importa a velocidade, vence quem não desiste. Data: 15 de maio. Inscrição gratuita, estábulo municipal. Julian leu aquelas palavras uma vez, depois outra e outra, como se sua mente cansada precisasse de confirmação. Não era uma corrida de velocidade. Não pediam cavalos de raça, nem cavaleiros experientes, apenas resistência. Por um momento, sua respiração parou. Imaginou a linha de partida, o chão seco, os outros cavalos, os gritos da multidão e depois aquela linha invisível que marcava a chegada. Cruzá-la, não em primeiro, nem em segundo, apenas cruzá-la. Fechou os olhos. A ideia era ridícula, sua mente repetia isso, mas seu coração já não ouvia a razão. Pegou o cartaz com as mãos trêmulas e o enrolou com cuidado, como se segurasse algo frágil. Caminhou de volta ao galpão sob a lua, sem sentir o frio. Shadow dormia, o corpo magro e comprido estendido sobre a palha úmida. Sua respiração era lenta, profunda. O único som no meio do silêncio. Julian sentou-se ao lado dele e desenrolou o cartaz à sua frente como quem compartilha um segredo.
Não é uma corrida para ganhar, velho. Sussurrou. É só para não parar? Acariciou o pescoço áspero de Shadow, seguindo o ritmo da respiração dele. O cavalo não se moveu, mas Julian sentiu que o ouvia. Não dormiu naquela noite. Durante horas ficou ali, encostado na parede, olhos abertos no escuro, pensando, lutando contra as vozes em sua mente. Você não consegue, diziam algumas. Você não é suficiente, sussurravam outras. É ridículo, é uma zombaria. Mas havia uma voz a mais, pequena, quebrada, mas teimosa. Não importa vencer, importa chegar. Ao amanhecer, a decisão estava tomada. Naquela manhã, Julian caminhou até o estábulo municipal. Ninguém o viu chegar, ninguém o cumprimentou. Entregou seu nome em uma folha amarela e registrou sua inscrição. Ninguém perguntou qual cavalo usaria. Ninguém perguntou nada. Na volta, suas pernas tremiam. Não de medo, nem de cansaço, era algo diferente, mais profundo. No galpão, Shadow estava de pé, esperando por ele. Julian largou a mochila em um canto. Inscrevia gente. Shadow piscou. A palha rangeu sob suas patas. Não para ganhar. Julian esclareceu, como se precisasse lembrar a si mesmo. Só para não parar. Naquele dia, o treinamento mudou. Já não caminhavam entre galhos, nem faziam voltas intermináveis. Julian começou a guiar Shadow em linha reta, até onde suas pernas aguentassem. Depois voltavam, sem pressa, sem forçar, apenas avançando. O corpo de Shadow vacilava, mas não parava. Julian sabia. Resistência não era força, era determinação. E determinação era algo que os dois conheciam bem. À noite, enquanto o vilarejo dormia, o garoto revisava mentalmente o provável percurso. Imaginava os obstáculos. Pensava no calor, no cansaço, no olhar do público, em Esteban, mas, sempre que sentia medo, repetia as palavras como uma oração. Não para vencer, apenas para cruzar. As risadas continuavam no vilarejo. No clube hípico, a história do jovem louco e de seu cavalo sucateado era o entretenimento favorito. Ninguém suspeitava que Julian havia se inscrito na corrida. Nem teriam acreditado. Mas Esteban Arriaga, por alguma razão, já não sorria tanto quanto antes. Algo no silêncio da cidade o incomodava, algo invisível, algo que ele não entendia. Enquanto isso, no galpão, Julian não contava os dias, não tinha calendário. Ele apenas contava passos, contava respirações, contava batimentos do coração. A corrida não seria um espetáculo para ele, seria o fim de algo ou talvez o começo. O dia da inscrição oficial amanheceu cinzento. Não chovia, mas o ar carregava um silêncio estranho, como se toda a cidade esperasse por algo sem saber o quê. Julian, de estômago vazio e mãos suadas, segurava a corda improvisada que usava como rédea. Ao seu lado, a sombra avançava lentamente. Cada passo soava como um desafio sobre o calçamento de pedra. Em frente ao estábulo municipal, várias pessoas estavam reunidas. Criadores, cavaleiros em uniformes bordados, carregadores levando baldes de aveia e sacos de forragem. E todos, assim que viram Julian, se calaram. No início foi apenas silêncio. Depois vieram as risadas, aquelas mesmas do dia do leilão. Veja só, disse um, sem se preocupar em esconder. O garoto não aprendeu a lição. Com esse animal, riu outro, não serve nem para um espantalho. Vai ser uma pena, não um espetáculo. Mas Julian não olhou para ninguém. Seguiu em frente sem parar até o balcão improvisado. A recepcionista, uma mulher mais velha com o senho permanentemente franzido, olhou para ele como se não acreditasse no que via. Nome? Perguntou hesitante. Julian Ramírez. Respondeu sem tremer, e o exemplar, Julian olhou para a sombra. O cavalo mantinha a cabeça baixa, mas respirava com calma. O nome dele é Sombra. Houve um murmúrio atrás dele, algumas risadas. Um rapaz de botas limpas gritou do fundo. Coloque arreios de carga nele em vez disso. A recepcionista hesitou, apertou os lábios. Por um momento, Julian pensou que ela simplesmente o rejeitaria. Senhora, disse ele com a voz baixa mas firme. Eu li a placa, corrida de resistência, não diz que os cavalos têm que ser bonitos. A mulher piscou, suspirou e escreveu o nome na folha amarela. Você está inscrito, murmurou sem emoção. Juliana assentiu, deu um passo atrás, mas antes de sair, a mulher, sem levantar os olhos, acrescentou. Boa sorte, garoto. Não era zombaria, não era pena, era outra coisa. Julian sabia disso e, pela primeira vez, deixou escapar um suspiro suave. Virou-se puxando levemente a corda. Sombra o seguiu. As risadas continuaram.
Alguns apontavam, outros repetiam piadas que já nem soavam originais, mas Julian caminhou lentamente entre eles. Não ouvia nada, apenas o som de seus passos e o eco de sombra atrás. No caminho de volta ao galpão, Julian revisou mentalmente cada momento. A placa, a decisão, a inscrição. Agora era real, oficial, não havia retorno. Quando chegaram ao abrigo, soltou a corda e deixou-se cair junto à parede. Respirava com dificuldade. Não de cansaço físico, era outra coisa, algo mais profundo. Sombra se aproximou lentamente até que seu focinho áspero tocou o ombro do menino. Julian não se moveu. O cavalo exalou devagar e isso foi suficiente. O garoto fechou os olhos. Não havia mais volta. Naquela tarde, enquanto a cidade continuava rindo, Julian pegou a velha escova de seu pai e começou a limpar as costas de Sombra. Não com pressa, não em preparação para a corrida, mas como um ritual, como algo necessário. As horas passaram, a luz foi se apagando lentamente. À distância, no clube, Esteban Arriaga recebeu a notícia da inscrição. Um garçom entrou no salão principal rindo. Senhor, o senhor precisa ouvir isso. O garoto com o cavalo inútil se inscreveu oficialmente. Houve risadas à mesa, copos tilintaram, tapas nas costas, mas Esteban não sorriu. Fitou sua taça de vinho por vários segundos. Sério? Perguntou quase em um sussurro. Sério, chefe. Está maluco? Esteban levantou-se devagar, caminhou até a janela e olhou para as luzes distantes da cidade. Algo dentro dele o incomodava, algo invisível, como uma pequena pedra no sapato. Deixe-o correr, ordenou. Mas seus dedos apertavam fortemente a borda da taça. Naquela noite, Julian não sonhou, nem sequer dormiu de verdade. Sua mente repassava cada detalhe do percurso, o som da multidão, a corda improvisada, o peso da decisão. Não fazia isso pela cidade, nem mesmo por Esteban. Fazia por si mesmo e pelo cavalo que, sem saber, lhe devolvera a vida. A manhã seguinte não trouxe descanso. Julian abriu os olhos antes do sol e levantou-se sem demora. Seu corpo sentia o peso da fadiga, mas sua mente, pela primeira vez em muito tempo, estava clara. Do lado de fora, Sombra o esperava. O cavalo já não baixava a cabeça. Respirava lentamente, sem medo. Suas costelas ainda eram visíveis sob a pele, mas algo havia mudado. Seus olhos. Onde antes havia resignação, agora havia presença. Julian o acariciou atrás das orelhas e sussurrou. Hoje começamos de verdade. E os dias que se seguiram tornaram-se rotina. Uma rotina diferente, mais dura, mais precisa. Primeiro, caminhadas longas pelo caminho atrás do moinho. Não eram passeios. Julian impunha o ritmo firmemente, acelerando pouco a pouco, até que Sombra trotasse atrás sem hesitar. Nas primeiras vezes, o cavalo parava, suava, procurava desculpas invisíveis para diminuir, mas Julian não o forçava, apenas esperava e sempre seguia em frente. Depois vieram os exercícios entre pedras e galhos. Julian improvisou um pequeno circuito onde Sombra precisava girar, contornar obstáculos, parar e seguir de novo. O cavalo falhava, tropeçava às vezes, mas cada erro era seguido de progresso, um passo mais confiante, um movimento mais fluido. Ao meio-dia, Julian sentava-se no chão empoeirado enquanto Sombra comia a grama. O garoto observava sua respiração, contava os intervalos, aprendia a ler os sinais do cansaço, o olhar vazio, as orelhas baixas, as pernas traseiras trêmulas. À tarde, a escovação, não por limpeza, mas por vínculo. Julian sabia que essas carícias silenciosas eram tão importantes quanto as caminhadas. Ao anoitecer, Julian reparava as ataduras improvisadas, verificava os cascos e, antes de dormir, falava em voz baixa, não com palavras de treinamento, mas palavras simples de gratidão. Os rumores da cidade continuavam, mas Julian já não os ouvia. A zombaria havia se tornado um murmúrio distante. Apenas dois seres existiam em seu mundo, ele e Sombra. Uma tarde, enquanto Sombra trotava com menos dificuldade, Julian lembrou-se de seu pai. Recordou-se das mãos grandes, do cheiro da areia, das noites em que lhe contava histórias de cavalos selvagens que ninguém podia domar. E lembrou-se de uma frase. Um cavalo não precisa que você o force, precisa que você confie que ele vai querer segui-lo. Na manhã seguinte, Julian deixou a corda pendurada na viga do galpão. Hoje sem rédea, Sombra. Se quiser me seguir, faça isso. E Sombra o seguiu. O coração de Julian batia forte. Ele não disse nada, apenas continuou caminhando. O treinamento terminou 2 dias antes da corrida. Julian decidiu dar-lhe descanso.
O risco de forçar o cavalo superava o benefício de treinar até o último momento. Ele sabia disso. Sombra passou aquelas últimas horas se alimentando melhor do que nunca. Julian conseguiu restos de aveia do moinho e água limpa de um riacho próximo. Dormiram mais. O garoto, pela primeira vez em anos, conseguiu fechar os olhos sem pesadelos. Na noite anterior à corrida, Julian limpou cuidadosamente as costas de Sombra. Suas mãos tremiam, não de medo, mas da estranha mistura de emoções. Ele não buscava a vitória, sabia disso. Seu único objetivo era cruzar a linha, chegar até o fim, mas uma voz interior lhe dizia que essa travessia significava muito mais do que uma linha de chegada em uma corrida. Era um fechamento, uma resposta a todas as risadas, a todos os silêncios, ao dia em que seu pai não voltou dos campos. Sombra o observava enquanto pensava. Os olhos do cavalo estavam calmos, sem julgamento, sem expectativas, e Julian de repente entendeu algo que não havia percebido. Não preciso provar nada para você, sussurrou, como se confessasse um segredo. O cavalo mexeu as orelhas. Julian sorriu pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite dormiram juntos como sempre. Mas Julian sentiu algo diferente. Não o peso do medo, mas a quietude de quem fez tudo o que podia. A próxima aurora traria a poeira da pista, os olhares zombateiros, as vozes da cidade. Mas naquele momento, enquanto Sombra respirava ao seu lado, Julian pensava apenas em seguir em frente e nada mais. O sol mal havia nascido quando Julian chegou à estrada de terra que circundava a colina baixa. Na cidade chamavam-na de a Volta do Galo. O ar cheirava-se a poeira e ao suor dos outros. Ao longe, ouviu o galope dos cavalos da fazenda, fortes e nervosos. Sombra, ao seu lado, caminhava devagar, e os olhares logo começaram. Alguns riram de imediato, outros simplesmente viraram o rosto como se a presença do garoto e de seu cavalo magro fosse uma vergonha compartilhada. Julian não disse nada. Já estava acostumado. Do outro lado, Esteban Arriaga, o mesmo rico de sempre, observava da tribuna improvisada com uma expressão entediada. Vestia sua jaqueta cara, botas limpas e o chapéu de aba larga que sempre usava nos eventos públicos. Cercado de amigos, apontou discretamente para Julian. Ali está, ouviram-no dizer em tom de deboche, o aprendiz de domador. A inscrição de Julian foi validada sem entusiasmo. Ninguém lhe perguntou nada. Ninguém precisava saber, sua presença para todos já era uma derrota anunciada. Na linha de partida, o contraste era brutal. De um lado, cavalos reluzentes, musculosos, escovados até o último fio, feras feitas para resistir quilômetros sem ceder. Do outro, Sombra, magro, com o pelo desigual, um olho opaco e o outro vigilante. Juliana acariciou suavemente o pescoço do cavalo, não tentou dar ordens, apenas respirou ao seu lado. Esperou. Não corra, Sombra, apenas avance. O sino tocou. Os cavalos de raça dispararam como flechas. A poeira ergueu-se imediatamente. As crinas brilhavam ao sol. Os cavaleiros experientes se inclinavam, guiando seus animais com firmeza. Julian e Sombra não partiram ao mesmo tempo. Demoraram alguns segundos para começar a andar suavemente, sem pressa por último. Das tribunas, as gargalhadas não tardaram. Alguns espectadores batiam as botas no chão, rindo às claras. O que esse idiota está fazendo? Nem consegue fazê-lo trotar? Alguém gritou. Julian ouviu tudo, mas não escutou nada. Lá adiante, os líderes já faziam a primeira curva. O suor reluzia nos flancos dos cavalos de pura raça. Sombra, atrás de todos, mantinha seu passo firme e ritmado. Alguns cavalos da frente começaram a suar cedo demais, outros forçavam os músculos além do ritmo ideal. A corrida não era de velocidade, era de resistência, mas o ego dos cavaleiros não lhes permitia reduzir o ritmo. Queriam esmagar os fracos desde o início. Julian sabia disso. Tinha visto corridas suficientes com seu pai para entender o erro comum, o medo de parecer lento. Sombra e ele avançavam sem parar. Na segunda volta surgiram os primeiros sinais. 2 cavalos começaram a diminuir o ritmo. Seus cavaleiros, irritados, usaram o chicote, mas não adiantou. O cansaço era real. Foi então que Julian e Sombra ultrapassaram o primeiro par. Silêncio. A princípio ninguém disse nada. Parecia insignificante, mas quando Sombra passou por outro cavalo exausto, o murmúrio começou. Baixo, incômodo. Na terceira volta, tudo ficou claro. À frente, 5 cavalos lutavam para manter a liderança. Um escorregou na curva, outro começou a mancar. A pista não perdoava.
Julian não acelerou, não mudou o ritmo, apenas seguiu. Sombra, percebendo que havia menos poeira no ar, levantou um pouco mais a cabeça. Sua respiração permanecia estável. Quando o cavalo de Esteban perdeu tração e seu cavaleiro caiu no chão, levantando uma densa nuvem, a cidade inteira emudeceu. Da tribuna, Esteban se levantou. Sua expressão já não era arrogante. Agora era puro espanto. Sombra avançava. Na última curva havia apenas 3 cavalos à frente dos 15 que começaram. Julian não pensava em posições, não pensava em Esteban, não pensava na cidade, pensava apenas no som das passadas de Sombra, na cadência perfeita que buscara durante semanas. O cavalo magro, inútil, descartado, ainda estava de pé e o silêncio absoluto da cidade era o maior reconhecimento que Julian já ouvira em sua vida. Faltavam apenas 100 metros. Julian não pensava na linha de chegada, sentia apenas a respiração constante de Sombra e o leve tremor em sua própria perna direita. A poeira cobria seu rosto. Já havia perdido a conta dos cavalos que caíram, das passadas que ultrapassaram. Não importava. À frente, os 2 últimos ainda resistiam. Não olhavam para trás, nem sabiam que aquele cavalo magro vinha atrás, aproximando-se com a persistência do inevitável. Mas Julian não tentou alcançá-los. Apenas continue, Sombra, sussurrou, e o cavalo obedeceu. O som da cidade mudou. Já não eram vaias, nem risos, era aplauso. Primeiro tímido, depois, como uma onda que se expande, as palmas começaram a bater sem ritmo, sem ordem, mas com algo mais profundo que a euforia, com respeito. Aqueles que haviam rido por semanas agora viam algo que não conseguiam nomear. Quando Sombra e Julian cruzaram a linha de chegada, a corrida ainda era uma competição, mas para a cidade, a verdadeira corrida acabava de terminar. Não ficaram em primeiro nem em segundo. Foram terceiros. Tecnicamente, uma posição irrelevante. Não havia troféu para eles, e, no entanto, os aplausos não eram para os vencedores, eram para o cavalo magro, para o garoto pobre, para aqueles que jamais deveriam ter chegado ao fim. Julian não ergueu os braços, não buscou olhares, apenas acariciou o pescoço suado de Sombra, que respirava devagar, tranquilo, como se a corrida tivesse sido apenas mais um passeio entre os escombros da cidade. O locutor da pequena plataforma não sabia o que dizer. Gaguejou algumas frases sobre a coragem demonstrada e o espírito de superação, mas sua voz tremia, ninguém escutava de verdade. Na tribuna, Esteban Arriaga não aplaudia. Continuava de pé, mandíbula tensa, punhos cerrados. Não entendia o que havia acontecido. Durante semanas planejara aquela humilhação, imaginara o garoto rastejando derrotado, voltando com aquele animal inútil enquanto todos riam. Mas agora ninguém ria. E o pior de tudo era a certeza que lhe pesava no peito. A zombaria que arquitetara havia se transformado em sua própria vergonha. Ao longe, Julian ergueu o olhar. Seu olhar encontrou o do rico. Não havia ódio em seus olhos, nem desafio, nem orgulho, apenas calma. E isso, de algum modo, doía ainda mais. O apresentador finalmente chamou os 3 finalistas para receber um reconhecimento simbólico. Os vencedores, ainda ofegantes, subiram primeiro. Ninguém os vaiou, mas também não houve emoção nos aplausos. Quando Julian se aproximou, conduzindo Sombra pelas rédeas, os aplausos cresceram. Foi uma ovação simples, crua, humana. O responsável pelo prêmio hesitou ao ver o cavalo. Não sabia se devia entregar algo ao animal ou ao garoto. Julian, com a calma de sempre, balançou a cabeça. Não precisamos de nada, disse sem levantar a voz. O silêncio tornou-se absoluto. Então Julian se virou e começou a se afastar. Sombra o seguiu obedientemente. Não pararam por ninguém. Não buscaram cumprimentos, não aceitaram perguntas, apenas caminharam juntos. O murmúrio da cidade já não era de escárnio, mas de vergonha, de admiração, de perguntas não feitas. Enquanto o sol se punha lentamente, a figura do jovem pobre e de seu cavalo inútil se afastava do campo de corrida, deixando para trás algo que nenhum prêmio poderia entregar: respeito verdadeiro. E Esteban Arriaga, pela primeira vez em sua vida, não encontrou palavras, nem para humilhar, nem para se defender. Apenas permaneceu ali, olhando, de joelhos, mas só por dentro. O amanhecer despontava em San Isidro. A cidade já não murmurava tanto quanto antes. A corrida deixara uma marca difícil de apagar. As pessoas continuavam suas rotinas, mas os olhares dirigidos a Julian eram diferentes. Alguns, por vergonha, evitavam cumprimentá-lo. Outros, por respeito, preferiam observá-lo em silêncio.
No galpão, Julian seguia como sempre. Acordava antes do sol, recolhia o que podia do riacho seco e cuidava de Sombra sem esperar nada em troca. Para ele, o fim da corrida não significara um triunfo, apenas mais um passo. Naquela manhã, enquanto trocava as ataduras da perna de Sombra, o silêncio foi interrompido. Passos firmes, pesados. Julian não se virou. Sua mão continuou escovando o dorso do cavalo, como se aqueles passos não fossem reais. O visitante parou diante da porta e não disse nada. Depois de alguns segundos, um saco caiu no chão, levantando uma pequena nuvem de poeira. Ao lado do saco havia uma escova nova, de madeira polida. Suas cerdas brilhavam com a pouca luz que entrava. Julián levantou lentamente o olhar. Ali estava Esteban Arriaga, sem chapéu, sem suas roupas elegantes, apenas o homem, sem armadura. Não disse nada, não esperou agradecimentos, tampouco pediu desculpas. Simplesmente deixou o saco e a escova no chão e se virou. Começou a se afastar sem olhar para trás. Julián não o deteve, não era necessário. O silêncio entre eles dizia o que as palavras jamais poderiam. Quando a figura de Esteban desapareceu na curva do caminho, Julián se abaixou. Com calma, desatou o saco. A aveia era da mais alta qualidade, limpa, dourada e sem pedras. Uma comida que nem mesmo os cavalos de corrida do povoado costumavam receber. Pegou um punhado, deixou escorregar entre os dedos e aproximou o saco do coxo improvisado de Sombra. "Hoje você vai comer bem, meu amigo", murmurou. Sombra, acostumado ao tom dele, aproximou-se devagar, cheirou o conteúdo e começou a comer lentamente, sem medo. Juliano observou a nova escova, segurou-a nas mãos e se lembrou da antiga que usava, com as cerdas gastas e o cabo lascado. A nova era leve, levemente curvada, feita à mão. Passou os dedos pelas cerdas, suspirou, aproximou-se de Sombra e começou a escová-lo. O movimento era mais fluido, menos áspero. O cavalo pareceu notar, fechou os olhos com calma e, enquanto o escovava, Julián se lembrou de algo que seu pai costumava lhe dizer. Os verdadeiros pedidos de desculpas nem sempre vêm em palavras. Às vezes vêm quando um inimigo deixa de lutar. Lá fora, o povoado despertava por completo, mas naquele pequeno abrigo só importavam o som da escova, o cheiro da aveia recém-colocada e a respiração lenta de um cavalo que um dia fora considerado sucata. Esteban Arriaga não voltou naquele dia nem nos seguintes, mas Julián sabia que não havia necessidade. A dívida estava quitada, e talvez essa fosse a forma mais sincera de respeito. O abrigo, aquele refúgio improvisado de madeira gasta e paredes de pedra quebrada, já não era um esconderijo. Com o passar dos dias, foi se transformando sem que Julián planejasse. Primeiro, duas crianças do povoado chegaram. Espiaram timidamente, sem ousar entrar. Observavam-no limpar as feridas de Sombra e retirar os pelos mortos. Julián nada disse, continuou trabalhando. No terceiro dia, as crianças sentaram-se próximas, apenas escutando. Depois vieram outros, jovens de mãos calejadas e olhares desconfiados. Alguns trabalhavam no mercado, outros eram filhos de camponeses. Aproximaram-se por curiosidade, não pelo cavalo, mas por Julián. Queriam saber o que ele havia feito com aquele animal derrotado. Queriam entender como um jovem como eles havia conseguido fazer um trapo voltar a caminhar. Julián nunca lhes falou de técnicas nem de força. Não se trata de domar, dizia, acariciando o pescoço de Sombra. Trata-se de acompanhar. Mostrou-lhes como se aproximar sem invadir, como deixar o animal definir a distância, como respeitar o medo. Ensinou-os a olhar sem exigir resposta, a esperar sem desesperar. Cada cicatriz do cavalo se tornava uma lição, cada passo lento, um lembrete. Sombra já não era o cavalo magro e manco que o rico havia dado como piada. Agora era outra coisa. Não um campeão, não um espetáculo. Era um símbolo. Caminhava entre as crianças com calma, como se entendesse que seu papel havia mudado, permitia carícias, aceitava companhia, mas continuava olhando com aquela tristeza serena, como quem carrega uma longa história e já não precisa contá-la. A escova nova que Esteban Arriaga havia deixado pendurada na entrada do abrigo era usada com cuidado. Julián não permitia que ninguém a maltratasse. "Isto não é uma recompensa", explicava. "É um lembrete." O saco de aveia durou vários dias, mas Julián começou a receber pequenas doações. Não moedas, mas restos limpos de milho, sobras de aveia, galhos secos para o chão. Ninguém dizia nada, mas o povoado contribuía em silêncio. Até o homem do moinho deixou um saco certa manhã sem uma palavra.
E o padeiro, sem olhar Julian nos olhos, deixou um balde de água fresca perto do abrigo. San Isidro era um povoado orgulhoso, mas o respeito finalmente começava a aparecer. Numa tarde, enquanto Julian mostrava às crianças como limpar os cascos de sombra sem machucá-lo, um dos pequenos, um menino magro de voz rouca, fez uma pergunta que deixou todos em silêncio. E você? Quem lhe ensinou a confiar? Julian guardou a escova, olhou para o cavalo, depois para suas mãos ásperas e rachadas. Meu pai, respondeu após uma longa pausa. Mas depois esqueci. Até que este velho me fez lembrar. As crianças assentiram, não entenderam totalmente, mas sabiam que algo importante havia sido dito. Quando a noite caía, Julian ficava muitas vezes sozinho. Sombra descansava por perto, com a cabeça baixa. O jovem, sentado no chão, observava o céu sem estrelas, pensava nos caminhos que havia percorrido, nos insultos, na corrida, em Esteban deixando aquele saco em silêncio, nos olhares respeitosos, em seu pai. E entendeu que algo havia mudado, não só nela, mas no povoado, na forma como olhavam os cavalos, na forma como olhavam para aqueles que, como ele, pareciam quebrados. Uma noite, acariciando o dorso de Sombra, murmurou baixinho: Obrigado, velho. O cavalo, sem abrir os olhos, respirou fundo e ambos descansaram juntos. O abrigo já não era um refúgio para derrotados, era uma escola silenciosa onde se ensinava a lição mais difícil. Não como domar, mas como reconstruir a confiança nos outros e em si mesmo. Às vezes, os verdadeiros campeões não cruzam a linha de chegada em primeiro lugar. Às vezes, a maior vitória é simplesmente não desistir. Esta é a história de Julian e Sombra, duas almas partidas que aprenderam a caminhar novamente, juntos. Porque quando alguém acredita em você, mesmo no seu pior momento, é possível reconstruir o impossível. Se esta história tocou seu coração, convido você a deixar um like e compartilhar com alguém que precise se lembrar de que todos merecemos uma segunda chance. Conte nos comentários quem foi a sua sombra na vida e não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir mais histórias como esta que podem mudar a maneira como você vê o mundo.